Muito bom dia para você, muito obrigado pela sua companhia aqui na Rádio e TV Alemes, agora em sinal aberto. Bom, vamos começar falando então dos projetos que foram votados pelos deputados estaduais nesta terça-feira, 19 de março, aqui na Assembleia Legislativa. Vamos recuperar a nossa primeira tela aqui. Na verdade, o primeiro projeto que estava até pautado para a sessão de hoje era da deputada Gleice Jeane. A deputada não participou da sessão do dia de hoje, então o projeto não entrou na pauta, porque o nosso regimento interno, ele prevê que o autor da proposta deve estar presente durante a votação. Agora, será que a gente consegue, então, seguir aqui com a nossa ordem do dia, aqui no nosso telão com os projetos? Bom, vamos então repassando os projetos que já foram votados hoje. Hoje os deputados tinham 4 projetos de lei na pauta do dia. A gente começa então falando do projeto da deputada Mara Caseiro. Foi o projeto de lei de número 361 de 2023. Essa matéria ela foi discutida, votada e aprovada em primeira discussão e que institui no calendário oficial de eventos aqui de Mato Grosso do Sul a campanha Janeiro Branco, que é voltada especificamente para a saúde mental. A ideia da deputada Mara Caseiro, ao trazer essa campanha também para o calendário oficial de eventos, com a cor branca, é mobilizar a sociedade, o próprio poder público, também provocar o poder público a refletir sobre esse assunto. Nós sabemos que as questões da mente, as doenças da mente, apesar de serem invisíveis aos olhos, porque elas não provocam, sangramentos e tudo mais, elas também não devem ser deixadas de lado. E quando a gente pensa na plenitude do ser humano, a questão mental é extremamente importante. Então vem a deputada Mara Caseiro com o projeto de lei 361 de 2023. Essa matéria foi então discutida, votada e aprovada na sessão de hoje, instituindo a campanha Janeiro Branco. Vai para a segunda discussão e antes passa então da segunda discussão para uma análise das comissões de mérito aqui da Assembleia Legislativa. Bom, o segundo item votado na sessão de hoje foi o projeto de lei de número 12, já desse ano. A autoria é da deputada Lia Nogueira, do PSDB. Essa matéria também foi discutida, votada e aprovada em primeira discussão, ou seja, a constitucionalidade da matéria, a legalidade dessa matéria é a que foi analisada hoje e que amplia o direito à redução de 60% no IPVA. Essa é uma garantia que já existe há muito tempo aqui em Mato Grosso do Sul. Algumas partes da população, alguns setores da população já têm direito de ter uma redução de 60% no IPVA e a deputada então Lia Nogueira traz uma expansão. Ela inclui os autistas nesse rol. Esse é um direito que já existe para as pessoas com deficiência física, deficiência mental severa ou profunda, síndrome de Down e agora também os autistas incluídos nesse rol. E uma outra mudança também muito importante, inclusive quem estava acompanhando a gente agora há pouco ouviu a deputada Lia Nogueira falando. Na redação atual, que está vigendo ainda, porque essa matéria ainda está em análise aqui na Lemes, pela legislação atual, o veículo precisa estar em nome da pessoa com deficiência. E isso, dependendo do grau de deficiência, pode acarretar contratempos para os cuidadores, para os tutores dessas pessoas. Então, qual que é a mudança que a deputada Lia Nogueira propõe? Que além que o veículo, pode, claro, estar no nome da pessoa com deficiência, mas que ele também pode estar no nome do seu representante legal. Claro, existe toda uma série de documentos que vai precisar ser entregue para provar que, primeiro, que a pessoa é uma pessoa com deficiência, e segundo, que aquela pessoa é a representante legal dela, mas essa é uma mudança que com certeza vai facilitar a vida das famílias que têm pessoas com deficiência no seu círculo familiar. O último item votado hoje na sessão plenária foi o projeto de lei de número 15, a autoria é o Poder Judiciário. Essa matéria também foi discutida, votada e aprovada em primeira discussão e que traz mudanças na legislação sobre os servidores públicos do Poder Judiciário. São 2 mudanças que o Tribunal de Justiça propôs, o que os deputados estão analisaram em primeira discussão, constitucionalidade aprovada então, e que amplia o direito de recebimento do adicional de atividade específica também para os operadores de sonorização do plenário do Tribunal de Justiça. Esse adicional de atividade específica ele já existe para alguns servidores dentro da estrutura do Poder Judiciário, então vem a proposta do Tribunal de Justiça para ampliar esse adicional também para os operadores de sonorização do TJ. E também cria na estrutura do Poder Judiciário o cargo de diretor de gestão documental. Esse cargo, segundo a justificativa do Poder Judiciário, é para fazer a gestão de todos
os documentos, inclusive os documentos históricos do Tribunal de Justiça, e também ser responsável pelo Museu do Judiciário aqui em Mato Grosso do Sul. Esses, então, foram os 3 projetos de lei discutidos, votados e aprovados na sessão de hoje pelos deputados estaduais. Além desses projetos de lei, os deputados também votaram um requerimento, 11 indicações, uma moção de repúdio e uma moção de pesar. Esse, então, é o balanço dos debates aqui na Assembleia Legislativa. Daqui, então, os dados da sessão de hoje: um requerimento, 11 indicações, uma moção de repúdio e uma moção de pesar. Vamos falar agora do deputado Pedro Kemp. Logo no começo da sessão de hoje, ele falou da última proposta apresentada pelo governo do estado sobre a questão dos aposentados. Mais uma vez, os representantes desse setor, vários aposentados participaram da sessão de hoje. Eles têm dialogado com os deputados estaduais em busca de uma solução. Os aposentados têm as demandas deles, os deputados, então, nesse diálogo intenso com o governo do estado. O deputado Pedro Kemp, então, falou a mais recente proposta apresentada pelo Poder Executivo. Vamos ouvir então a fala do deputado Pedro Kemp. Quero falar como membro da comissão de deputados que está acompanhando as negociações, que o governo do estado fez uma proposta que deve encaminhar para a Assembleia Legislativa esta semana de implantação de um abono, ou seria um auxílio saúde. Esta é a proposta do governo que nossa comissão não aceitou e nós estamos aguardando o projeto que o governo deve encaminhar para essa casa para nós discutirmos o que nós vamos fazer, porque da forma como o governo apresentou, nossa comissão não está aceitando a proposta. Então, nós queremos discutir uma outra proposta quando o projeto de lei chegar aqui nessa casa. Então, a informação é que quinta-feira o projeto deve chegar aqui e nós vamos ter que nos reunir aqui, os 24 deputados, para ver qual que é o encaminhamento que nós vamos dar, então, para essa proposta. Bom, então, aí pela fala do deputado Pedro Kemp, expectativa da chegada de um projeto de lei a ser encaminhado pelo Poder Executivo na próxima quinta-feira sobre a questão dos aposentados. 11h14 em Mato Grosso do Sul. Vamos falar agora de um programa do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tem uma linha específica de financiamento do BID para o Pantanal. O deputado Zeca do PT, então, pediu uma reunião dos deputados por meio da Comissão de Meio Ambiente com o secretário da SEMADESC, Jaime Verruc, para falar quais foram as ações apresentadas pelo governo do estado a serem executadas por meio, então, do programa BID Pantanal. Até que, enfim, consegui colocar a mão nesse documento. Sabe o que é isso? A proposta BID Pantanal, o programa Pantanal, de 200 milhões de dólares, que foi iniciado na época do meu governo, que agora é viabilizado e que ninguém sabia, era tratado confidencialmente, e eu consegui em Brasília uma cópia. Vou pedir a Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, que na primeira reunião nossa, deve acontecer ainda em abril, possamos convidar o secretário da Secretaria de Meio Ambiente, Jaime Verruc, para que faça uma exposição sobre o programa Pantanal. Não tem absolutamente nada aqui previsto, inclusive com as demandas que o deputado Pedro Kemp acabou de apresentar aqui. Aqui não tem dinheiro para as comunidades tradicionais ribeirinhas, aqui não tem dinheiro para as comunidades indígenas do Pantanal, aqui não tem dinheiro para os assentamentos no Pantanal, aqui não tem dinheiro a não ser para fazendeiro. Portanto, urge que a gente faça um debate sobre o programa Pantanal, a finalidade da aplicação dos seus recursos, que seja capaz, portanto, de contemplar essas comunidades tradicionais do Pantanal que precisam de apoio financeiro e estrutural. Tá, então, a fala do deputado Zeca do PT pedindo esse encontro com o secretário Jaime Verruc. 11h16. Vamos falar agora de um projeto de lei apresentado pelo deputado Lídio Lopes e que institui
aqui no estado de Mato Grosso do Sul, uma nova política, a política estadual para a mulher do campo, que cria uma série de regras dentro da legislação estadual para apoiar as mulheres que também são líderes de suas propriedades na zona rural. Vamos ouvi-lo. E agora quero fazer a leitura aqui de um projeto de lei que institui a política estadual de valorização da mulher do campo. Artigo 1º. Fica instituída a política de valorização da mulher do campo. Parágrafo único. A política que trata esta lei é destinada a estabelecer as diretrizes, as normas gerais e os critérios básicos para fomentar a atividade rural das mulheres, sua inclusão qualificada na atividade agrícola, o desenvolvimento de ações que resultem no respeito à sua capacidade produtiva e suas potencialidades profissionais, bem como a garantia à sua plenitude emocional, física e psíquica. Artigo 2º. São diretrizes de implementação e execução da política ora instituída. Inciso 1º. Impulsionar a inclusão qualificada da mulher trabalhadora rural com a promoção de eventos voltados à capacitação, à profissionalização e ao seu fortalecimento do labor rural. Inciso 2º, garantir à mulher do campo acesso à educação e promover a oferta de escolarização adequada às especificidades territoriais e ao trabalho exercido por ela. Inciso 3º, priorizar a mulher chefe de estabelecimento rural ao acesso a recursos, subsídios e políticas públicas voltadas à agricultura no estado de Mato Grosso do Sul. Inciso 4º, proporcionar o desenvolvimento econômico e social sustentável dos estabelecimentos rurais chefiados por mulheres, com a melhoria de qualidade de vida das famílias e a redução das desigualdades de gênero. Inciso 5º, fomentar ações preventivas e de combate à violência contra a mulher do campo e garantir o acesso às informações sobre os seus direitos. Inciso 6º, garantir o acesso da mulher do campo ao sistema de justiça e de segurança pública. Inciso 7º, garantir às mulheres assistência psicossocial, assegurando-lhes plenitude emocional em seu trabalho, em sua capacidade produtiva, em seus sentimentos, em suas potencialidades mentais e físicas e em seu ofício profissional e familiar como produtoras rurais. Inciso 8º, realizar estudos e pesquisas de diagnóstico e atualização de dados sobre a realidade das mulheres no meio rural. Inciso 9º, incentivar a produção de alimentos saudáveis por meio de práticas agrícolas sustentáveis. Matéria, então, do deputado Lidio Lopes começa a tramitar aqui na Alemes. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, 11h19. Bom, aqui quem vai viajar entre os municípios de Mato Grosso do Sul, ou viaja por meios próprios, carro, moto, ou viaja comprando uma passagem intermunicipal, né? Já que não temos linhas aéreas entre municípios sul-mato-grossenses. E quando você vai fazer sua compra da passagem, você entra no site da companhia. Para quem está nos assistindo pela TV Assembleia, a gente está mostrando uma tela aqui, mas quem está nos ouvindo pela Rádio Assembleia consegue fazer essa associação também. A gente, inclusive, fez uma simulação aqui, um trecho Campo Grande-Corumbá, né? Nosso Pantanal, muita gente usa esse trecho diariamente. Aqui, na tela que a gente está apresentando, tem o valor da passagem, R$ 267, uma passagem leito, e com uma taxa de serviço, para quem compra na internet, nessa simulação que a gente fez, R$ 13,35, o valor final então fica na casa dos R$ 280. E é justamente essa taxa de serviço que eu acabo de falar, que foi alvo de uma reclamação, aliás, um pedido de vistas do deputado Paulo Duarte, do porquê da existência dessa taxa de administração, essa taxa de emissão de serviço para a emissão dessa passagem, já que é feito no site da própria companhia. Vamos ouvir então a fala do deputado Paulo Duarte sobre esse assunto. Um assunto que interessa a quem anda em ônibus interestaduais. Eu recebi em meu gabinete algumas denúncias, esse caso aqui especificamente da empresa de transporte Andorinha, e por isso estou encaminhando esse requerimento, requerendo que informações sejam prestadas a respeito de uma cobrança que vem sendo feita e, no meu ponto de vista, ilegal, já que o consumidor já paga pela passagem ao realizar uma compra virtual, ou seja, pelo site da empresa Andorinha,
está sendo cobrada uma taxa de serviço. Ora, se está comprando pela internet, não tem custo nenhum para a empresa e é cobrada uma taxa que não tem, no nosso ponto de vista, base legal. Por isso, estamos pedindo, solicitando, requerendo à empresa quais serviços que estão sendo cobrados, como é calculada essa taxa do valor desse serviço e, principalmente, que lei prevê a cobrança da taxa de serviço, já que a Andorinha, que detém o monopólio do trecho Corumbá-Campo Grande-Corumbá, já cobra uma tarifa altíssima e, além disso, agora inventou essa moda de cobrar uma taxa de serviço, deputado Antônio Vaz, sem especificar que tipo de serviço é esse. Quer dizer, cobra uma tarifa, uma passagem absurda e agora inventou essa taxa. É o famoso SCC. Se colar, colou. Então, nós estamos requerendo à empresa que explique claramente da onde eles tiraram essa cobrança que penaliza o consumidor, usuários do transporte de ônibus interestadual. Era isso. Então aí, a indicação com o pedido de informações do deputado Paulo Duarte. Falando ainda um pouquinho sobre compras na internet, né? Nós acabamos, na semana passada, passamos por uma campanha chamada Semana do Consumidor, que é um período criado pelo próprio comércio também para estimular vendas, em que alguns comércios propõem promoções, fazem promoções de alguns produtos. O consumidor sempre tem que ficar de olho, né? Se aquela promoção não é a metade do dobro, não é só uma promoção ilusória. Pois bem, o deputado Júnior Mock, na sessão de hoje, apresentou um projeto de lei para regulamentar as promoções ao estilo Black Friday, né? Ele quer criar regras justamente para tentar evitar situações como essa do pagamento do dobro numa promoção que, na verdade, não é promoção nenhuma, mas que só induz o consumidor ao erro e acaba comprando com um preço que, na prática, é normal. Constitui objetivos desta lei. Inciso 1º. Estabelecer regras e normas de condutas e boas práticas comerciais durante as temporadas de compra, objetivando o respeito aos direitos dos consumidores e às lojas parceiras ou concorrentes que atuam de maneira legítima. 2. Criar um ambiente de legalidade e respeito mútuo entre os estabelecimentos comerciais e consumidores na temporada de compras. Artigo 3º. Os estabelecimentos comerciais que aderirem à temporada de compras no estilo Black Friday ficam comprometidos a fornecer informações verdadeiras, corretas, claras e inequívocas sobre os produtos ou serviços em promoção, em especial sobre o preço praticado sem o desconto. Parágrafo 1º. As ofertas devem distinguir claramente o produto que tem preço reduzido daquele que não sofreu alteração de preço. Parágrafo 2º. Os preços promocionais da temporada de compras no estilo Black Friday e os preços tradicionalmente praticados pelos estabelecimentos comerciais devem ser apresentados com clareza ao consumidor, sendo vedado o aumento falso dos preços para valorização ilusória do desconto. Artigo 4º. Os estabelecimentos comerciais que tratam o artigo 1º ficam obrigados a guardar informações relativas aos preços praticados nos produtos e serviços ofertados, mantendo as etiquetas originais nos produtos, de forma que se possa identificar qual era e qual é o preço atual do produto em promoção. Artigo 5º. O descumprimento das disposições desta lei sujeitará o infrator às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 56 e 57, devendo a multa ser estipulada em regulamentação própria e revertida para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, FEDDC. Tá, então, mais uma ferramenta, né, para que o consumidor possa se proteger durante as temporadas de compra. A gente segue falando sobre o deputado Júnior Mock, porque o parlamentar apresentou um outro projeto de lei também na sessão dessa terça-feira, 19 de março. Dessa vez, exigindo que hotéis, motéis ou estabelecimentos desse tipo, eles acolham mulheres em situação de risco de violência. Vamos ouvi-lo.
Ficam os hotéis, motéis, pousadas, estabelecimentos com funções similares, obrigados a adotar medidas para auxiliar as mulheres que se sintam em situação de risco nas dependências desses estabelecimentos no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. O auxílio à mulher será prestado pelo estabelecimento mediante a oferta de um alojamento que assegure sua integridade física ou meio de transporte ou comunicação à polícia. Parágrafo 1º. Serão utilizados cartazes fixados na entrada do estabelecimento ou qualquer ambiente do local, informando a disponibilidade do estabelecimento para o auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Outros mecanismos que viabilizem a efetiva comunicação entre a mulher e o estabelecimento podem ser utilizados. Artigo 3º. Os estabelecimentos previstos nesta lei deverão promover anualmente a captação de todos os seus funcionários para que estejam habilitados a identificar, combater o assédio sexual e a cultura do estupro ou quaisquer outras formas de violência praticadas contra a mulher que trabalha ou frequenta tais lugares. Parágrafo único. Os estabelecimentos que tratam o caput deste artigo deverão fixar aviso em local de fácil visualização com a indicação do funcionário ou funcionária responsável pelo atendimento à proteção à mulher que se sinta em situação de risco. 11h27. Sem fugir muito desse assunto, a gente vem agora com uma proposição apresentada pela deputada Amara Caseiro, do PSDB. Ela pediu que o governo do estado, em especial a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Sejusp, ela promova estudos para a realização de um concurso público para contratação específica de delegadas mulheres. Para quê? Para que elas possam atuar nas delegacias especializadas de atendimento à mulher aqui em Mato Grosso do Sul. Nós sabemos hoje, senhor presidente, do diferencial de quando nós temos uma mulher para atender uma vítima de violência contra as mulheres. E nós sabemos o quanto isso tem feito a diferença no nosso estado. A criação dessas delegacias, a criação do ProMuse, que é o programa Mulher Segura. Se hoje nós temos um número elevado de denúncias, eu acredito que é por conta dessa rede de proteção e de acolhimento. E nós precisamos, então, aumentar para que essas mulheres, quando vítimas dessa violência, procurem mais ainda, o serviço público e denunciem essa violência praticada contra elas, para que a gente diminua o número de feminicídios no nosso estado de Mato Grosso do Sul. 11h28 em Mato Grosso do Sul. Falar agora de uma proposição apresentada pelo deputado Coronel Davi, uma unidade, na verdade, o batalhão, o prédio do batalhão que atua lá no município de Jardim, interior do nosso estado, ele está passando por reformas. O deputado Coronel Davi hoje disse durante a sessão que a empreiteira não vem dando conta dessas reformas, enquanto isso os policiais estão ficando em um prédio extremamente improvisado, o que de certa forma acaba atrapalhando também a atuação deles na segurança do município. O deputado Coronel Davi então fez a apresentação de uma indicação pedindo providências ao governo do estado. Eu deixei sobre a mesa da mesa diretora uma indicação endereçada ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Obras Hélio Pelufo para que adotem providências em relação à construção da nova sede do 11º Batalhão em Jardim. As informações que eu tenho é que a empresa que ganhou a licitação não está conseguindo tocar a obra e a obra está parada, e fez com que a Polícia Militar fosse deslocada para um prédio sem as mínimas condições de abrigar a nossa instituição. E isso vem afetando a efetividade do trabalho desenvolvido pela Polícia Militar. Então, apenas, senhor presidente, para solicitar ao governador e ao secretário Hélio Pelufo que adotem celeridade nesse processo, para que haja indicação, através do processo de licitação, de uma nova empresa, visto a extrema necessidade de se dar à Polícia Militar condições necessárias para o desenvolvimento do trabalho naquela região.
11h30, vamos falar agora das emendas parlamentares. A gente tem mostrado aqui ao longo da nossa programação, tanto na rádio e no TV Alemes, que o governo está com um sistema informatizado, mais ágil também para os deputados fazerem a indicação dessas emendas, que em breve vão ser executadas na prática pagas, né, pelo governo do estado. Cada deputado tem um valor a ser indicado em emendas. E hoje o deputado João Henrique usou a tribuna durante o grande expediente para criticar, inclusive pedir investigações contra o prefeito de Paranaíba. Por quê? O deputado João Henrique afirmou que queria fazer indicação de emendas para escolas municipais lá de Paranaíba. Ele não estava conseguindo os dados e o prefeito do município é quem estaria dificultando a obtenção desses dados para que o depósito das emendas pudesse ser feito no futuro. Vamos ouvir então a fala do deputado João Henrique. Ao negar o repasse, senhor presidente que foi secretário de Educação, ao proibir os servidores do município de fornecer essas informações, o prefeito atentou contra a independência dessa casa, impedindo com que eu enviasse as minhas emendas para as entidades que eu sei que vão executar, diferentemente dele, que várias vezes eu mandei mais de milhões de recursos para Paranaíba e ele não cumpria, ou eu precisava ficar lá implorando para que ele cumprisse a palavra dele. Sabe o que aconteceu, presidente Pedro Kemp? Eu fui limitado, como conhecedor das peças orçamentárias e dos sistemas eletrônicos, eu tive que acessar, vereador Bodinho, o site do INEP para conseguir as informações e fazer o envio no prazo regimental adequado das minhas emendas e não me submeter à intervenção que esse prefeito fez nessa casa, atuando contra a independência do parlamento. E para não me submeter, eu coletei os dados do site do governo federal. As servidoras do município, as presidentes de APM, com medo desse prefeito doido que é, de rasgar dinheiro do seu próprio município. E eu fui obrigado, senhor presidente, deputado Rinaldo, que é um colega que milita na educação, imagina, Vossa Excelência, os municípios, as escolas desse município sucateadas que estão, são parques para as crianças, são ar-condicionados que simplesmente poderiam não ir mais para o município. E o que eu fiz, deputado Rinaldo? Achei as informações, senhor presidente, de algumas APMs, e aí para não ser cerceado, para não, numa forma de resistência ao crime de responsabilidade praticado por esse prefeito, eu achei as informações apenas de 4 escolas. Então, a escola João Chaves agora receberá a minha emenda mais do que dobrada, no valor de R$120 mil. A escola Capitão Altino Lopes, R$100 mil. A escola municipal Dona Maria Paula, R$100 mil. E a escola estadual Aracilda receberá R$60 mil. Isso porque são as informações que estavam disponíveis no site do governo federal. É com muita felicidade que eu comunico neste ato a essas escolas, a essas diretoras, a essas APMs, que elas receberão mesmo a contragosto do prefeito. Então é isso, 11 horas e 34 minutos em Mato Grosso do Sul. A gente encerra por aqui então a edição de hoje do programa Redação Final. Lembrando que amanhã às 8 horas, na verdade 7h45, você tem a primeira discussão com o Gustavo Fax e a Maritê Kogo. Vão antecipar aí a ordem do dia, quais projetos devem ser votados pelos deputados. Logo em seguida, às 8 horas da manhã, reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E em seguida, às 9 horas da manhã, a sessão ordinária de quarta-feira, 20 de março. E nós voltamos amanhã, então, logo após a sessão de ordinária de amanhã. Outras notícias também no nosso site, o www.al.ms.gov.br. Tchau, tchau.